Chega de giro de notícia, agora adentra o gramado furacão Letícia Chagas. Letícia Chagas é a advogada, primeira mulher negra presidenta de um dos clubes mais exclusivos do país, que é o Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela é, então, advogada, uma estudiosa do tema da crítica marxista do direito, é do coletivo Juntos, do PSOL, e co-deputada estadual pelo Movimento Pretas na Assembleia Legislativa de São Paulo também. Chega mais, Letícia Chagas, que alegria você estar aqui, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Como vocês estão? Inclusive, eu estou ouvindo você falar agora do 11 de agosto, né? Para quem não sabe, o Haddad foi presidente de lá também, só gente legal. Só gente boa. Legal. Vamos conversar sobre isso também daqui a pouquinho. Letícia, eu sei lá, tem hora que eu acho que tá tudo normal, que é assim mesmo, que não tem decepção nenhuma com o governo Lula, mas tem hora que eu fico chocado. Essa história dos irmãos Batista e do André Esteves é uma desfaçatez, né, Letícia? Eu não sei, você é do PSOL, uma parte do PSOL apoia o governo Lula, mas assim, o governo Lula está entregue na mão, né, de alguns dos elementos mais vorazes e bandidos da burguesia brasileira, né? Sim, com certeza. Eu estava muito refletindo sobre isso essa semana, né? Porque tenho visto algumas figuras aí do meio político dizendo que Lula está talvez na sua melhor fase, né, nas últimas semanas, né? As pesquisas têm demonstrado isso, quanto Lula tem estado melhor na opinião pública, esses conflitos com o Trump, né, também têm sido bons para o governo, que tem respondido de uma forma ali como deveria, o máximo possível, né? Considerando que é o Lula, né? E eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso mesmo, né? Qual que é o nosso papel como revolucionários? Mas estava aqui pensando também, né? E acho que até entrando já um pouco na crítica marxista do direito, para nós as eleições nunca são o auge da nossa militância. Muito diferente disso, né? Eu acho que para nós que somos revolucionários, as eleições são importantes. Por exemplo, acho que todo mundo concorda que ter o Jones, por exemplo, no Congresso Nacional teria uma importância gigante. Mas nunca que essa é o centro da nossa militância política, né? Então, acho que é importante a gente dialogar. De fato, Lula está num momento menos pior, talvez, do seu governo. Mas não é esse o tipo de governo que nós queremos. E que bom que a gente tem um canal aqui que a gente possa refletir sobre qual que é a esquerda que a gente quer mesmo. Mas nós estamos num cenário muito difícil para 2026, né? Não é porque as eleições não são para nós o centro da nossa política que nem por isso elas não têm a sua importância, a sua relevância no momento que nós estamos. E, enfim, difícil falar sobre isso, né? Mas, infelizmente, talvez tenhamos aí que construir a campanha do Lula ano que vem, votar no Lula. E acho que é uma coisa que a gente podia dialogar aqui hoje também, né? Sobre como o cenário para o ano que vem está difícil e como as manifestações desse último final de semana nos mostram uma luz aí no fim do túnel, justamente onde essa luz tem que estar, que é nas ruas com o povo e não no Congresso Nacional, que, como todo mundo que deve assistir bem sabe, é uma instituição burguesa, por mais comunistas que a gente consiga eleger para colocar lá. Boa, bom tema. Inclusive, interessante, porque isso tudo que a Letícia falou, gente, guarda, arquiva sobre essa questão. Ora, bem legal o Jones estar lá, mas sem ilusões em relação ao Jones estar no Congresso Nacional. Então, segura, guarda isso, que esse tema tem tudo a ver com a questão da crítica marxista do direito. Nós vamos voltar a esse tema, então, daqui a pouquinho. Tem tudo a ver com essa lógica com a qual vocês operam. Então, vamos falar sobre isso. Qual o teu olhar para 2026? Como é que você imagina esse processo eleitoral em 2026 nesse momento? Eu acho que vai ser um processo difícil, Mauro, mas agora falando simplesmente minha opinião aí. Eu acho que, diante de Tarcísio ou Ratinho Júnior, eu acho que Lula talvez tenha chances maiores, né? Eu acho que o Lula tem uma coisa que essas figuras, elas são figuras muito boas e importantes para a burguesia, não à toa, né?
que são figuras muito da política enquanto mediação, e isso também tem a ver com forma jurídica. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. Mas acho que o Tarcísio e o Ratinho, eles são evidentemente figuras muito autoritárias. A gente aqui em São Paulo vê como o Tarcísio tem se colocado no tema da violência policial, mas, sobretudo, tentando privatizar tudo que há de público no nosso estado, e a Assembleia Legislativa aqui é completamente vendida ao Tarcísio, faz o que ele quer. Na área da educação também tem sido um governador que tem tentado avançar com a militarização das escolas, então tem um processo de ver mesmo que para a juventude negra e periférica não precisa de investimento, que precisa encher a escola de polícia. Enfim, a gente sabe o que é o Tarcísio, mas, ao mesmo tempo, o Tarcísio é uma figura que se coloca como uma mediação. E ele é, de alguma forma, essa mediação, porque ele tem, eu digo que o Tarcísio, assim, talvez como o Ratinho Júnior, eles são um pouco o grande exemplo do que é um político tradicional. O político homem branco, vestidinho de terno, que fala o que as pessoas querem ouvir, que demonstra ali uma segurança, que consegue dialogar com o grande empresariado. Eles são um pouco disso, né? O Bolsonaro, acho que ele se tornou um fenômeno aí, o bolsonarismo também, porque o Bolsonaro, ele de algum modo tentava romper com essa lógica do político tradicional. Ele tentava romper com isso, essa sinceridade do Bolsonaro é muito também do que cativava as pessoas, né? Diante de uma política que é tão vendida, que é tão corrupta, como a gente viu nas últimas semanas com a PEC da bandidagem, o Bolsonaro dizia ali o que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. E o Lula, ele tem um apelo, que é inclusive o apelo que eu sempre digo que o Boulos não tem, né? Que é que o Lula veio de lutas reais, né? O Lula, de fato, foi um trabalhador, o Lula, de fato, teve problemas ali, passou fome, né? Como as pessoas dizem. E ainda que esse Lula já não exista mais, já é o Lula do status quo, ele ainda tem um apelo com a população. Acho que isso ainda conta para grande parte da população quando comparado com figuras como Tarcísio ou Ratinho Júnior, né? Então, acho que se a disputa ali fosse Lula e Bolsonaro, seria muito mais difícil, né? E aí, qual que é o nosso papel como esquerda revolucionária, né? É um papel muito difícil, porque nós não temos hoje um nome, dificilmente o pessoal, assim, acho que a gente também já até largou mão. O pessoal não vai querer, muito provavelmente, lançar uma candidatura própria, o que para mim seria muito importante, ainda que a gente apoiasse o Lula, né? Que é um pouco do que nós defendíamos na eleição passada, acho importante dizer aqui, que era uma eleição muito difícil, mas a gente dizia o seguinte, é muito importante ter uma candidatura própria do PSOL nas eleições presidenciais, porque isso vai significar que vai ter alguém do PSOL nos debates falando o que precisa ser dito e que o Lula não vai dizer. Eu me lembro quando eu conhecia um pouco assim, em 2013 eu tinha só 13 anos, então não fui nas manifestações, mas eu lembro que nas eleições seguintes a gente tinha Luciana Genro nos debates. E foi aí que eu conheci o PSOL, porque aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro que até dos meus pais, que nunca foram ligados à política, nunca tiveram acesso a esse debate, eles sempre assistiam os debates. E quando eles viam a Luciana Genro nos debates, aquilo chamou a atenção deles na hora, porque ela era aquela que tinha coragem de dizer que a Dilma e o Aécio tinham uma política econômica muito parecida e que não era isso que o povo precisava. E assim como eu, muitas pessoas conheceram o PSOL e começaram a construir uma alternativa revolucionária porque viram a Luciana Genro e o que era o pessoal nos debates. Então, a nossa posição nas eleições passadas era: vamos ter uma candidatura própria do PSOL para disputar os debates, nem que um pouco antes do primeiro turno a gente retire a candidatura e tenha um apoio crítico ao Lula, mas vamos ter alguém que paute aquilo que o povo precisa ver alguém pautar, alguém que tenha uma alternativa. Porque senão a gente deixa a alternativa nas mãos da extrema-direita. Mas, infelizmente, acho que o pessoal, novamente, como a maioria de vocês sabem, não vai ter essa postura, né? E aí isso nos coloca também um desafio, Mauro. Eu entendo muito. Eu, inclusive, ouvi alguns comentários antes de entrar aqui, né? Muitas pessoas dizendo que elas estão desanimadas com o governo Lula, que não vão votar no Lula mais. Eu super entendo isso. Às vezes eu também penso esse tipo de coisa, né? Mas a gente precisa lembrar de novo por que as eleições são importantes para nós. A gente não acha, nem se fosse, nem se fosse Luciana Genro disputando as eleições. A gente não acha
que simplesmente mudar o presidente vai mudar alguma coisa nesse país. Mas a grande diferença que nós temos com Lula e com candidatos da extrema-direita é uma diferença de regime, né? A gente está falando de presidentes e de candidatos que flertam com o neofascismo, né? E o que significaria isso para o nosso país? Isso faz do Lula um bom candidato? Não. Isso faz com que a gente tenha que acreditar no Lula, em tudo aquilo que ele faz e parar de criticar o que tem no seu governo? Não. Mas nós precisamos ser muito claros quando a gente está falando da possibilidade de uma mudança de regime dentro do Estado burguês. Não sei se ficou claro. Qual mudança de regime? Isso, acho que Lula e o bolsonarismo tem a ver com isso. O voto no Lula não tem a ver com o Lula ser um bom candidato, mas ser aquele que minimamente tem defendido as liberdades democráticas, né? Eu acho que essa é a chave. Mas eu queria questionar um pouco essa sua formulação para a gente dialogar, para pensar juntos aqui, né? Claro. O piqueteiro bolchevique diz aqui, esse sou eu. Prefiro ir para a praia no domingo que votar em Lula pela 10ª vez. É isso aí. Agora, deixa eu te questionar em relação a esse tema, porque você fala, não, o Lula representa ele representa uma contenção, vamos dizer assim, a essa mudança de regime para um governo de perfil neofascista. Mas quando você desce um nível e você vai para os governos estaduais, essa contenção acabou, não existe mais. Você pega o governo da Bahia, talvez seja um dos governos de de extrema direita do país. É o governo da Bahia. Né? É o governo onde é o maior genocídio do povo negro no Brasil, acontece na Bahia. Essa semana trouxemos um professor maravilhoso, ele, por sinal, Samuel Vida, advogado como você, lá da Bahia. É o governo que mais devasta o meio ambiente no Brasil, é o governo que mais privatiza no Brasil, é o governo que confronta os indígenas, os movimentos sociais. Aí você vai para o Ceará, não é diferente, você vai para o Piauí, é a mesma coisa. Todos os governos importam fuzis israelenses para matar a população negra na prefeitura. Então, eu olho para o governo lá do PT na Bahia, não tem diferença nenhuma do Tarcísio, desculpa. Escola cívico-militar e tudo. Então, essa contenção, eu gostaria de relativizar um pouco essa ideia em relação à jornada recente do PT. O PT cada vez mais para a direita, né? Eu concordo com 100% de certeza, e sobretudo quando a gente está falando da pauta racial, né? A gente viu um governo Lula que sistematicamente ignorou o movimento negro nos últimos governos. E é por isso que eu digo, no conteúdo, infelizmente, o que nós temos visto é um governo Lula que faz o mesmo tipo de política que governos bolsonaristas poderiam fazer, e muitas delas com mais sucesso. Porque como se trata do governo Lula, nós temos uma esquerda hoje que não tem coragem de tecer esse tipo de crítica. E aí é o que precisa nos diferenciar de uma esquerda que tem medo de construir uma alternativa. Justamente por isso. Porque nós precisamos, diante de Tarcísio ou Ratinho Júnior, vou ter que votar no Lula. Mas nem por isso deve significar de nós um salvo-conduto a Lula fazer o que ele está fazendo. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa dizer, sobretudo na pauta racial, que nós muitas vezes vemos parte do movimento negro sendo muito condescendente com o governo Lula. Mas Lula avançou na privatização de presídios, que é uma pauta extremamente cara hoje para nós, no Brasil e no mundo. O que a gente vê? Corpos negros sendo encarcerados para se tornarem, de fato, mão de obra explorada na mão de grandes empresas. Não sei se vocês viram, eu vi uma manchete essa semana que o Tarcísio, inclusive, estava querendo usar detentos para limpar o estado de São Paulo diante das grandes chuvas que a gente teve essa semana. Lula indicou para o Supremo Tribunal Federal aqueles que eram 100% seus aliados. E são pessoas brancas e pessoas que não necessariamente têm um acordo com a pauta racial. Vamos lembrar aí o voto do Zanin, quando a gente estava falando de descriminalização das drogas aqui no nosso país, um ministro que foi indicado pelo governo Lula, né? Então, acho que isso é muito grave. A gente tem um governo que não está disposto a pensar uma alternativa de segurança pública.
E uma coisa que eu vivo dizendo nos últimos anos, o que a gente tem feito enquanto movimento negro no país é, toda vez que uma pessoa morre, a gente vai para a rua. Toda vez que uma pessoa negra é assassinada pela polícia, a gente vai para a rua. Tem que ir mesmo. Mas estou cansada de ir para a rua cada vez que uma pessoa morre e a gente não ter uma alternativa. Então, Lula não pode ser considerado um aliado quando a gente está falando de segurança pública e de vidas negras. O que a gente está vendo hoje, Mauro, com a questão da criminalização do funk no nosso país, sem que Lula dê uma palavra sobre isso? O funk é um ritmo que movimenta muito dinheiro hoje no Brasil, um ritmo que tem, inclusive, muitas controvérsias, que acho que a gente, como esquerda, também precisa dialogar, mas não sei se vocês já ouviram alguns tipos de funk, de trap, inclusive do Oruan, que, se eu não me engano, está preso ainda hoje. Mas são músicas que falam contra o Estado, que tem um discurso que pode ser revolucionário se a esquerda disputar esse discurso. Então, quando a gente está falando dessa questão, o governo Lula, de fato, é muito ruim, e o governo petista na Bahia é um governo que mais mata pessoas negras no nosso país. Então, de forma alguma, quando a gente está falando de 2026 e da possibilidade de a gente ter que votar no Lula, de forma alguma isso tem que ser a mesma possibilidade, o mesmo tipo de posição que setores condescendentes com Lula vão ter, que é dizer, Lula é o governo do amor, Lula é o que vai salvar o nosso país. No ato que a gente teve no domingo, a gente teve ali um bloco, né, da esquerda radical, da galera do Juntos, e aí o pessoal estava cantando uma música que, para mim, acho que é muito ilustrativo dessa discussão que alguns da esquerda não radical fazem, né, que é colocar o Lula como salvador. E é isso que nós nunca podemos fazer, porque isso é mentir para o povo. No ato domingo, a gente cantou uma música que eu nunca tinha escutado, que é Eu Vou Falar e Vou Falar de Novo, que é quem tira o povo da miséria é o povo. E é diferente do que canta o PT, né? Para quem é do movimento estudantil, já deve ter ouvido o movimento estudantil petista gritando que quem tira o povo da miséria é o PT. E é esse o tipo de discurso que é um discurso falacioso, mentiroso e que coloca o povo como passivo, que é muito do que o governo Lula tenta fazer, de domesticar as lutas. Então, quando a gente fala de talvez ter que votar no Lula no ano que vem, nunca pode ser confundido com isso, Mauro. E mais do que isso, se a gente fala que a gente talvez vai ter que votar no Lula ano que vem, isso coloca sobre nós maior responsabilidade, porque isso significa que nós precisamos nos organizar cada vez mais. A gente precisa continuar nos organizando na comunicação, como a gente tem feito aqui no Farol Brasil, como o Jones tem feito muito bem, disputando corações e mentes nas redes sociais. A gente precisa se organizar na base, no movimento estudantil, construindo movimentos para disputar a juventude do funk. Isso nos coloca mais responsabilidades, porque se nós não temos uma alternativa para o ano que vem, a gente precisa construir essa alternativa e precisa disputar, inclusive o PSOL, para que um dia a gente possa voltar a ter a força que nós tivemos antes e conseguir ter uma candidatura própria. Não porque nós achamos que uma candidatura própria vai ganhar as eleições e mudar o país, porque isso não existe, mas porque nós achamos que uma candidatura própria da esquerda radical vai ser capaz de dizer na televisão aquilo que as candidaturas do PT e da extrema-direita não têm coragem de dizer. E aquilo, muitas vezes, que o povo espera alguém dizer e que nunca é dito. É isso que a candidatura do PSOL... Para mim, a última foi a da Luciana, porque o Boulos, quando foi candidato a presidente, começava o debate falando boa noite, presidente Lula, e não um programa de verdade para mudar a vida do povo, né? Mas eu acho que é possível a gente construir isso, e é um trabalho árduo, mas que eu acho que a esquerda radical tem conseguido avançar muito, muito mesmo. Agora, você traz um cenário desse ponto de vista para nós bem preocupante, que é a possibilidade de a esquerda radical não estar presente na disputa presidencial, né? Sim, com certeza. Eu vi aqui, né, até um comentário que o pessoal deveria tomar coragem, né, e colocar o Jones à presidência no ano que vem. Acho que não é simplesmente de tomar coragem, né? É que hoje nós temos um setor dentro do PSOL que é um setor que está vendido ao petismo.
Um exemplo disso é que a gente está nesse imbróglio há um tempo, né? Mas Boulos deve ser, nas próximas semanas, indicado como ministro do Lula. Não sei se vocês viram essa notícia, né? Então, o PSOL, o partido que foi criado para ser uma alternativa ao petismo, o partido que foi criado depois de o PT expulsar parlamentares que se recusaram a votar na primeira reforma da Previdência que o Lula fez lá no seu primeiro governo, esse PSOL que foi criado com viés radical, hoje é um pessoal que tem medo, né, de fazer esse tipo de enfrentamento. Mas mesmo com esse medo, com esse papel que os setores ligados ao Boulos têm cumprido, o pessoal ainda é uma ferramenta importante, e a gente viu isso agora na PEC da bandidagem, que o pessoal, toda a sua bancada votou contra. Não, e mais, né? A gente tem hoje ali pelo menos um trio de parlamentares, e isso é incrível, sabe, Letícia? Porque você tem a Fernanda, a Sâmia e o Glauber, acho que são os três mais destacados. Em três, eles fazem chover na Câmara. É impressionante. Uma bancada de 3 da esquerda radical tem uma presença e uma relevância na Câmara num universo de 513. Então você imagina se a gente tiver uma bancada de 10 parlamentares da esquerda radical ano que vem na Câmara dos Deputados. Isso aí conforme seria um furacão. Seria um furacão. Você vê, fiquei muito espantado. O abaixo-assinado que Sâmia e Fernanda impulsionaram contra a PEC da bandidagem, ele conseguiu, o Jones até falou no comentário dele, eu não tinha feito essa relação, ele conseguiu muito mais assinaturas do que aquele abaixo-assinado do ICL, que o Eduardo Moreira tinha lançado, com toda a máquina de mídia do ICL, que hoje é uma máquina de mídia, gente. O ICL é um negócio monumental hoje, né? Elas conseguiram muito mais. Eu fiz a conta aqui, 200 mil assinaturas por dia. Em uma semana, 1,5 milhão de assinaturas. É impressionante, efetivamente, o que elas têm conseguido fazer lá na Câmara e o papel que eles têm, né, na resistência, na participação, na mobilização popular. É interessante, né, Letícia? Tem um mandato parlamentar nos marcos do regime burguês. E aí você pega toda a bancada do PT, e aí eu digo, toda a bancada do PT, sem exceção, até um Rui Falcão, que é tido como da esquerda do PT, enquadra-se nesses marcos e opera nessa lógica. Aí você tem uma fraçãozinha de 3 que recusa essa lógica. E essa fração chacoalha a conjuntura, né? De 3. Impressionante, Sim. Né? Sim, eles são maravilhosos, assim, são 3 parlamentares ali que são muito coletivos também, né? Embora o Glauber não seja do mês, né, que é a minha corrente no PSOL, são parlamentares que pensam a política coletivamente, né? Que não pensam a política simplesmente como um palanque que vai os tornar celebridades, muito menos do que isso, né? E foi muito importante o que fizeram ali essa semana. Eu vi vários grupos da família, enfim, isso circulando e tudo mais. Acho que são um exemplo mesmo de como o mandato parlamentar deve ser utilizado por nós da esquerda, né? Sobre como o mandato parlamentar deve a todo momento também se colocar como povo. E eles pagam um preço por isso, né? O que aconteceu com o Glauber, né? Ele é um parlamentar que não tem medo de denunciar as coisas que estão acontecendo no Congresso Nacional. E é por isso que ele quase perdeu o seu mandato pelo papel que está fazendo. Então, é óbvio que também tem um papel muito importante aí a gente tentar disputar para que Jones também entre no Congresso, a gente tenha outras candidaturas da esquerda radical e sempre candidaturas que estejam relacionadas a um coletivo, Mauro, candidaturas que tenham uma política coletiva. Porque a política também parlamentar, ela tem uma coisa que acho muito perigosa, que é uma política que é pautada no individualismo, né? E a gente tem, infelizmente, exemplos de parlamentares, mesmo da esquerda, que se colocam assim, como se bastassem a si mesmos, né? E acho que é um pouco isso também que demonstra o que Glauber, Sâmia e Fernanda têm feito. E mais do que isso, são parlamentares que não são só de uma esquerda esteticamente de esquerda, mas que tem um programa para o povo, né?
tem um programa efetivo do que a gente precisa fazer para melhorar as coisas. E o que elas conseguiram fazer, o que o povo conseguiu fazer essa semana lá no Congresso Nacional, me fez pensar muito sobre uma coisa que o governo Lula sempre diz, né? Os petistas sempre dizem, que o Lula não consegue fazer nada melhor porque o Congresso Nacional não ajuda, porque o Congresso Nacional é majoritariamente da direita. O que aconteceu essa semana nos mostra que não, que o Lula não consegue fazer melhor porque ele não quer fazer melhor, porque ele não quer chamar as pessoas para irem para as ruas lutarem contra o projeto neoliberal que a maioria do Centrão tem, porque ele concorda com esse tipo de projeto. Porque se Lula quisesse, a gente podia ter organizado manifestações muito maiores em outros momentos do último governo. Quando a gente está falando dessa pressão que o governo Lula sempre diz ter para cortar dinheiro da educação, para cortar dinheiro da saúde, por que não chamar o povo a ir para as ruas, né? E nesses momentos também, a gente tem parlamentares, a gente teve agora na PEC da bandidagem, todos os parlamentares do PSOL chamando para ir nas ruas. Mas quando a gente fala de austeridade fiscal, não é a mesma coisa. Então, as manifestações que aconteceram no último domingo foram um exemplo para nós de que as coisas não estão melhores, não é porque o Congresso é de direita, é porque nós temos uma esquerda hoje que está no poder, que tem medo do povo, que tem medo da radicalização do povo, que quer que o povo vá para a rua só nos momentos em que essa manifestação é controlável. Então, vamos lá. É possível fazer mudanças. E é esse o papel que nós, enquanto esquerda radical, temos que cumprir. Porque, novamente, ganhar as eleições não vão mudar o nosso país, embora sejam importantes. E isso coloca para nós uma responsabilidade de construir manifestações e de ser sinceros com o povo em todos os momentos. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo no governo Lula, Mauro. Ontem eu estava falando com uma professora minha, professora de inglês, estou fazendo inglês agora. Eu estava falando para ela, a gente estava conversando sobre política e tal, e falei para ela que no governo Lula teve uma greve muito grande dos professores dos institutos das universidades federais, que estavam lutando por melhores condições de trabalho durante o governo Lula. Vi que você falou agora, antes de eu entrar também, né, sobre a situação das universidades federais. E a minha professora, ela não acreditou que os professores tinham feito greve durante o governo Lula. Ela ficou, mas durante o governo Lula, não foi durante o Bolsonaro, mas o Lula está fazendo esse tipo de coisa? As pessoas não imaginam que isso está acontecendo. E por isso também a importância da gente disputar as redes sociais e a comunicação, porque o nosso discurso pode chegar cada vez mais longe. Então, mais do que falar no voto no Lula ou não no ano que vem, a gente tem que falar como a gente está lidando com esse governo e como a gente vai construir mobilizações para barrar as coisas que esse governo tem feito porque quer, para tirar direitos da população. Legal. Eu ia te perguntar, você já respondeu, né? Por que, afinal, o governo Lula recusa-se a mobilizar? E você já respondeu, né? Recusa-se a mobilizar porque ele tem medo da radicalização dos trabalhadores e do povo, e aí tudo fica incontrolável, né, por eles, né? Sim. Acho que tá aí. Bom, deixa eu dar um passo atrás para voltar a falar da questão de 2026 e da eleição, a partir da sua perspectiva, do seu lugar de fala. Nesse caso é um lugar de fala mesmo, porque você está em São Paulo, né? Então, dessa questão do Tarcísio, que interpretação você está fazendo desse cenário? Aparentemente o Tarcísio está caindo fora realmente da disputa presidencial. Primeiro, por que você imagina que ele está fazendo isso? E segundo, você concorda com a ideia de que a reeleição dele é praticamente certa aí para governador de São Paulo? Em São Paulo, eu acho que sim, Mauro, infelizmente. Acho que Tarcísio talvez esteja fazendo uma análise que é a seguinte: se Tarcísio for candidato à presidência e perder, que eu acho que é o mais provável, por mais difícil que sejam as eleições, é o mais provável que ele perca as eleições, hoje, pelo menos. Se ele perder, isso significa para ele talvez uma morte na política mesmo, né? O que são figuras que foram candidatas à presidência? O Aécio, por exemplo. O que é o Aécio Neves hoje? Ser candidato à presidência e perder na posição que Tarcísio quer estar, que é como principal antagonista do governo Lula, significa para ele muitas coisas. Ao passo que em São Paulo
é quase certa, sim, a reeleição dele. Porque São Paulo a gente tem uma capital que geralmente não elege a extrema-direita, quer dizer, elegeu o Ricardo Nunes, mas na capital geralmente as pessoas votam no Lula. A gente tem uma capital que é mais progressista, mas nos interiores há uma grande dificuldade, inclusive dos partidos da esquerda radical para disputar os interiores. E nos interiores o Tarcísio é muito forte, Mauro. Muito forte mesmo. E acho que isso também tem a ver com o discurso da segurança pública, que é um discurso que eu acho que nós precisamos avançar entre a esquerda radical também, né? A gente precisa urgentemente avançar no discurso sobre segurança pública, Mauro, porque a segurança pública é muitas vezes o meio pelo qual a extrema-direita tem conseguido capturar o povo, mesmo pessoas que são da classe trabalhadora, inclusive a maioria, né? Eu estava esses dias... Essas histórias que acontecem na nossa vida, no dia a dia, nos fazem perceber um pouco essas coisas, né? Esses dias eu estava com meu pai, inclusive trazendo aí, expondo meu pai aqui. Estava com meu pai é uma pessoa... Meu pai era caminhoneiro, enfim, tem se aproximado da política, sabe um pouco mais, porque eu tô nisso e a gente conversa bastante. Sim. Mas esses dias eu estava com ele, e aí ele viu a polícia do lado de um ônibus, assim, como que perseguindo um ônibus público lá na nossa cidade. E ele falou, aí, ó, a polícia tá aí, deve ter algum bandido no ônibus, tá uma coisa aqui, ultimamente, não tem segurança nenhuma, veja bem, meu pai é uma pessoa que tem muitas ideias de esquerda, mas quando ele viu a polícia, ele achou que tinha alguma coisa, tinha um bandido ali no ônibus, né? Então, esse discurso da segurança pública é muito a âncora que às vezes traz as pessoas para serem cooptadas pela extrema-direita. Então, eu acho que nós precisamos urgentemente formular novos discursos sobre segurança pública. Isso não significa mentir para o povo, significa a gente sentar a bunda na cadeira e começar a estudar mais sobre segurança pública, sobre qual que é a alternativa no capitalismo para a segurança pública. E como que a gente consegue ir lutando por... E essa é a grande coisa também, né? A nossa perspectiva revolucionária é um dia acabar com a polícia militar. Porque a polícia militar, na verdade, a polícia no geral, é um braço repressor do Estado. E se nós somos comunistas, como somos, a gente quer, ao fim e ao cabo, acabar com o Estado. Mas essa não é a realidade que está posta para nós hoje. E qual que é a alternativa à segurança pública que nós vamos ter para oferecer para o povo? Porque esse é um discurso que, de fato, há uma dificuldade entre nós. Como eu estava dizendo, toda vez que uma pessoa negra morre pelas mãos da polícia, a gente vai para as ruas. Tá, mas e aí? Fica por isso mesmo? A gente vai para a rua e acabou? Qual que é a nossa alternativa? O que a gente vai fazer? Que movimentos massivos a gente vai construir para mudar essa realidade? Porque eu estou cansada de ir para a rua toda vez que uma pessoa morre, mas a gente vai para a rua porque essa pessoa já morreu. E qual que vai ser a nossa alternativa para isso? Então, aqui minha pergunta para você sobre esse tema exatamente. Você tem alguma pista de qual é o caminho de resposta da esquerda radical para a segurança pública? Não tenho, Mauro. Acho que isso é, inclusive, uma lacuna minha mesmo. Acho que nós precisamos estudar mais sobre esse tema, trazer mais pessoas da esquerda radical para falarem para nós sobre isso, trazer mais pessoas para formularem esse programa. Nós estamos tentando fazer isso na minha organização, né? Estudar mais sobre segurança pública para formular um programa da esquerda. Como que a gente consegue formular esse programa? Nós estamos tentando eleger parlamentares. O que esses nossos parlamentares vão falar sobre segurança pública? Qual que é o programa que a gente vai ter para fazer frente ao que o governo do PT está fazendo na Bahia? O que a gente vai dizer para essas pessoas? Fim da polícia militar, eu acho que é um programa importante, sim. Aí, o fim da polícia militar, por exemplo, não é o fim da polícia, né? Que é a nossa grande estratégia. Mas lutar pela desmilitarização, eu acho, inclusive, que é urgente. Acho que é uma pauta de extrema urgência o fim da desmilitarização. Acho que a gente precisa fazer isso. Inclusive, é um tema difícil, um tema cabuloso aí, né? Mas acho que a gente precisava mesmo falar mais sobre o fim da polícia militar e não só como uma palavra de ordem, né? A gente vai nos atos e a gente grita, eu quero o fim da polícia militar. Mas o que significa dizer que nós queremos o fim da polícia militar? É isso que nós precisamos avançar. Legal. Para fechar o tema Tarcísio, então é isso, né?
o fato é que o cenário da conjuntura mudou. O cenário de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, era outro diferente. O governo Lula caindo nas pesquisas, o Tarcísio capitaneando um processo de unificação da burguesia ao redor dele. Então, esse cenário mudou completamente e é isso. O Tarcísio está respondendo ao novo cenário e aí procurando, me parece, pelo menos hoje, tudo isso pode mudar, né? Até o final do ano, tudo pode mudar. Mas tudo hoje pode mudar e Bolsonaro é uma figura muito instável, né? Exatamente. É uma figura extremamente instável. E a política também, acho que a coisa boa e a coisa ruim da política é justamente isso, né? Que a política é muito instável e pode mudar a qualquer momento. Mas eu acho que Tarcísio é uma figura forte e depende também de como a burguesia internamente vai se mobilizar. Agora, Mauro, queria dizer uma coisa aqui, com base em um comentário que eu vi agora, que eu acho que é nesse tema da segurança pública, né? Que muita gente acha, eu vi um comentário assim dizendo que a esquerda não vai chegar longe com o discurso da desmilitarização da polícia. E acho que é importante comentar isso, porque esse é um discurso que a gente ouve com muita frequência. Inclusive, há muitas pessoas da esquerda que dizem mesmo que a esquerda não pode falar de desmilitarização, que a esquerda não pode falar de legalização das drogas, que a esquerda não pode falar desse tipo de coisa. Inclusive, sempre que a esquerda é candidato a uma candidatura majoritária, como foi o Boulos a prefeito de São Paulo, sempre é esse tipo de discurso que não pode falar porque vai perder as eleições. E eu acho que aí é uma boa, inclusive, entrada para a gente começar a debater crítica marxista do direito, Mauro. Ainda não. Tá. Mas só para fechar essa ideia, então, que a gente precisa desnaturalizar entre nós da esquerda esses discursos que são, para nós, colocados como se fossem naturais. Tudo que parece óbvio, Mauro, é por muitas vezes um discurso ideológico. E se nós achamos hoje que falar de desmilitarização é impossível para a esquerda, é porque a gente tem uma esquerda que cotidianamente repete isso para nós. Se nós somos da esquerda radical, é a gente que precisa conseguir combater essa ideia de que é impossível falar de desmilitarização da polícia. E é por isso que isso exige de nós maiores elaborações sobre segurança pública. Porque o que significa desmilitarização da polícia militar? Muitos policiais militares, eles acham muito ruim a estrutura militar dentro da polícia. Como que a gente vai conseguir dialogar com essas pessoas? Muitas vezes são pessoas periféricas, pessoas negras, e compreendem a dificuldade de não poder chegar aos máximos postos da polícia militar, porque a gente tem uma hierarquização que é militar. Que os policiais, o máximo posto dentro da polícia tem que prestar um concurso diferente. O policial que é praça é diferente do comandante. Isso é uma coisa que nós precisamos dialogar. Tá, desmilitarização da polícia, o que é? Porque todo mundo fala, desmilitarização da polícia não dá para falar. Mas muitas das pautas que têm a ver com desmilitarização da polícia são pautas que, inclusive, policiais seriam favoráveis. Fechando a conversa sobre Tarcísio, chamando a atenção para o fato, né? Tarcísio tem tempo. Ele tem apenas, e para a política, isto é, um jovem, 50 anos de idade. Ele terá 51 anos na eleição de 2026 e, portanto, ele terá apenas 55 anos na eleição de 2030. Então, ele pode esperar. Né? Não é uma situação como a de Lula, que ou concorre agora ou acabou. Ou de Trump, ou mesmo o que seria do Bolsonaro. Bom, eu tenho uma série de questões aqui que o pessoal trouxe e aí quero entrar na sequência no tema da crítica marxista do direito. Sobre o tema da vacina da Covid, a Mara diz que acima de 60 é grupo de risco, Mauro, vá se vacinar. Vou tentar. Eu vim tentando aqui em Brasília, não tem vacina. O Júnior diz, o pior cenário é sempre o próximo, e nessa a gente vai votando no PT eleição após eleição. Tudo que é ruim pode piorar. Romualdo, ninguém entrega o Brasil para o capital de maneira mais eficiente que o PT. Mara, botem Jones para pautar. William Barreto, ele diz, o Teclas fez um vídeo com uma denúncia sobre como os estudantes de São Paulo estão burlando os sistemas eletrônicos do Tarcísio para substituir professores. Vale a pena ver. Júnior, mas na primeira luta somos chamados de linha auxiliar da extrema-direita. E ele diz, Letícia fala muito bem, sempre bom ouvi-la. Adoro também. O Antônio
Carlos Nunes da Silva Júnior diz: se tiver um comunista na urna, meu voto é dele. No primeiro turno não tem como votar no Lula. Pedro Henrique: o PSOL ter votado 100% contra a PEC da bandidagem é como uma vitrine da esquerda para contrapor ao PT? É o que parece. E os 10 votos do PT? Silêncio. Isso aí foi nosso tema. Dele ou dela, ele está corrigindo aqui. Leandro: Janes no Congresso e Nildo Orix para presidente. Eita. Professor Coque: concordo 1000% com a Letícia. Precisamos melhorar esse discurso. A operação na Faria Lima, interessante, deixou claro que é um caminho para desligar o sistema. Bem legal. O Braulio manda aqui R$2, e aqui tem uma pergunta do Júnior. Mauro, e vai para você a pergunta. Há uma clara aproximação do Jones com o mês. Poderiam falar de qual é o limite do mês dentro do PSOL? Não sei se vejo com bons olhos, apesar dos ótimos militantes que compõem esta ala ou este agrupamento. Por sinal, o Jones esteve na sexta-feira, ou sábado passado, sim, no Encontro Nacional do Mês. Você estava lá? Eu estava lá. Foi interessantíssimo. O Jones é uma celebridade. Legal, legal. Luiz Carlos Furtado também manda aqui a mensagem dele. Letícia, é o seguinte: da última vez que você esteve aqui, o tema era a sentença no STF em relação ao Bolsonaro, e a gente tangenciou por 2 ou 3 vezes o tema da crítica marxista do direito. E eu fiquei muito curioso em relação a esse assunto. Falei, bom, precisamos tratar disso. O que é a crítica marxista do direito? Dá uma aula para nós. Tá, nossa, difícil, claro. A crítica marxista do direito é uma tendência dentro da teoria marxista em que se critica o direito, como o próprio nome diz, mas se critica o direito a partir do que a gente chama de forma jurídica, né? Então, vamos lá. O direito, ele é uma forma social do capitalismo. E aí o que eu trouxe isso um pouco antes, né? Do problema da naturalização de algumas categorias. O capitalismo, ele tenta a todo momento se colocar como um sistema que é natural para a sociedade, né? Quantas vezes a gente já não deve ter falado com amigos, com conhecidos, que a gente lutava contra esse sistema, e a pessoa virou para a gente e falou assim, mas o ser humano é egoísta mesmo, todo ser humano é egoísta, não dá para... Todo o sistema vai ter diferença de classe, porque o ser humano é assim. O capitalismo, ele faz muito isso de naturalizar as suas categorias que são próprias. E uma dessas coisas acontece com o direito. É óbvio que toda a sociedade, de algum modo, ela tem um sistema de regras. Toda a sociedade, todo sistema econômico vai ter um sistema de regras. A gente também não quer, como comunistas, a gente também quer que o comunismo tenha algumas regras. Mas a grande questão é, a forma jurídica é específica do capitalismo. E aí eu vou entrar em coisas, pode ir me pausando, Mauro, que são coisas assim, que estão muito presentes no Capital, do Marx, e às vezes também são, por serem categorias que tentam entender qual que é a essência do nosso modo de produção, são categorias que questionam a aparência do nosso mundo, né? Então, às vezes, fica um pouco mais difícil, mas para nós a forma jurídica é uma forma que é derivada da forma mercadoria. Então, vamos lá. O capitalismo, para ele funcionar, ele precisa que as pessoas, todo mundo seja considerado proprietário de alguma coisa. Nós que somos trabalhadores, nós somos considerados proprietários da nossa força de trabalho. A gente é proprietário de alguma coisa. O problema é que tem uma burguesia que ela é proprietária dos meios de produção e não precisa trabalhar por isso, né? Mas a gente precisa todo mundo se relacionar enquanto proprietários, como se todo mundo fosse livre, igual, apto para fazer contratos na nossa vida e para continuar nesse modo de produção. O que acontece? Isso é possibilitado pelo direito do capitalismo, que é um direito, o direito no capitalismo ele nunca existiu antes. Porque no capitalismo, a gente vê, é o sistema em que todo mundo é considerado sujeito de direito. No escravismo, por exemplo, não era todo mundo que era sujeito de direito, que a gente tinha uma grande quantidade de pessoas no escravismo colonial no Brasil que eram escravizadas, eram elas próprias consideradas mercadoria. Isso muda no capitalismo. E muda justamente para permitir que o trabalho livre assalariado seja explorado. Porque como que a mais... Ou seja, por exemplo, na Grécia, em Roma,
ali no início da Idade Média, não existia direito tal como a gente concebe, é isso? Exato, exato. Não existia forma jurídica, que não havia uma generalização do que é sujeito de direito. Não havia isso. No sistema feudal, por exemplo, o direito não necessariamente era a ideologia predominante. No escravismo tem uma outra coisa ainda. No escravismo colonial, a gente tinha um processo para explorar o trabalho, se utilizava violência direta contra as pessoas escravizadas. Era muito evidente que acontecia ali uma exploração. No capitalismo, essa exploração ela se dá por meio de um contrato de trabalho, em que você vende a sua força de trabalho em troca de um salário. E nesse contrato, as duas coisas parecem equivalentes, né? Parecem como a mesma coisa. Eu estou vendendo meu trabalho, em troca recebo o meu salário. Então, o direito no capitalismo é uma mediação necessária para esconder a essência das coisas, entende? E no capitalismo, a exploração... A violência existe. É óbvio que a violência existe. A gente estava falando agora de violência policial, por exemplo. Mas a violência direta não é o preponderante do nosso sistema. É o que a gente chama, o preponderante é o que a gente chama de ideologia jurídica. E qual que é a prova disso? A prova disso é que, por mais que a gente seja sancionado se a gente descumpre uma lei, na prática, a gente vai seguir as regras do capitalismo, a gente vai levantar cedo todo dia para trabalhar, porque isso é colocado como natural, isso é para além da nossa vontade. E a ideologia jurídica ajuda nisso. E aí, o que isso tem a ver com política? Tem a ver que essa lógica contratual, dessa troca entre equivalentes, ela é replicada dia após dia na nossa vida. Essa é a ideologia jurídica. E é replicada, inclusive na política. A gente estava falando de Tarcísio, de Ratinho Júnior, como são figuras, às vezes, que a gente sabe que é de extrema-direita, mas se colocam como mais bonzinhos, mediadores. É porque no capitalismo, na forma jurídica, com a forma jurídica, com a ideologia jurídica, a política, de algum modo, Mauro, ela também é pensada através da figura de um contrato, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala que a política é a arte da conciliação, a arte de eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, e aí a gente consegue encontrar uma mediação ali, dessa lógica de mediar entre os diferentes interesses, que aparece muito no Congresso Nacional. Essa é a lógica contratual, que está colocada em toda a nossa vida. Essa lógica de que a gente precisa trocar equivalentes para conseguir uma mediação possível. E o que é a grande questão? É que a política, quando ela é pensada a partir da forma jurídica, a partir da forma do contrato, é uma política que ela não considera legítimo nenhum tipo de atuação que seja um conflito direto. Nenhum tipo de atuação que questione os limites que o direito tem para nós. Entende? Por isso, nessa lógica política, oriunda desta lógica da forma jurídica, palavras como conciliação, pacificação, são palavras-chave e de conotação extremamente positiva. A gente olha o governo Lula e o PT e Lula operam totalmente nessa lógica, né? O governo Lula, ele foi inaugurado sob a égide de um governo de conciliação nacional, né? Exato, e mais do que isso, para o capitalismo funcionar, ele precisa constantemente, não é uma coisa só, é um problema do Lula, com certeza, mas é uma coisa também de como funciona o sistema em nível macro, né? De que para o capitalismo funcionar, a forma jurídica precisa constantemente abocanhar as nossas lutas. Então, acho que eu comentei isso aqui com você, de que nós temos um livro que é muito importante para a crítica marxista do direito, que é A Legalização da Classe Operária, de um autor que chama Edelman, e que ele analisa a legalização do direito de greve. O que acontece quando a greve é legalizada? Não, importante, né? A gente ganhou o direito de greve. A gente pode fazer greve ali com um pouco mais de possibilidades? Não, importante e legal. Mas a grande questão é quando as nossas lutas são legalizadas, como a greve, o direito ganha o poder de dizer qual que é a greve legalizada ou não.
qual que é o tipo de manifestação legalizada ou não. O que a gente tem em relação, por exemplo, ao que foi a condenação do Bolsonaro? Bolsonaro foi condenado pelo STF. Mas e se as pessoas tivessem ido para as ruas fazer grandes manifestações todo dia na Avenida Paulista, parar o trânsito? Muito provavelmente, a gente veria grande parte da elite política e jurídica do nosso país falando, não é assim que se conquista as coisas. A gente tem que lutar para o STF condenar o Bolsonaro. Não precisa do povo se rebelar, não precisa do povo ficar indo para a rua, entendeu? Então, essa é a grande problemática. O direito tenta, a todo momento, como parte da ideologia jurídica mesmo, trazer as nossas lutas para dentro de si. E quando ele traz essas lutas para dentro de si, ele ganha o poder de dizer qual que é a luta permitida ou não. E para o direito, a luta revolucionária nunca é permitida. E essa é a grande dificuldade também que nós temos enquanto esquerda, né? Porque muitas vezes muitos dos direitos que a gente tem hoje, a maioria dos direitos que a gente tem, eles são direitos que nós lutamos muito para conquistar. E a gente precisa lutar mesmo. Quando a gente fala de direitos trabalhistas, a gente precisa lutar. Mas esses direitos também são uma tentativa do sistema de cooptar a nossa luta. E por isso que a luta dos marxistas revolucionários é uma luta por direitos, sim. Nós precisamos ser os primeiros a defender os direitos da classe trabalhadora, mas a gente nunca pode achar que só a luta por direitos é o suficiente para o tipo de sociedade que a gente quer construir. Não, e aí você vê, no caso do direito de greve, o que vai se fazendo, né? A forma jurídica no capitalismo, ela vai apertando, ao ponto de que você vai chegar numa situação de uma greve acontecida legalmente, sem, na prática, quase nenhum efeito. Né? Então, 85% tem que trabalhar, né? Não pode parar, não pode... Você faz de tal maneira que você faz a greve e a greve não tem efeito nenhum, na verdade, né? Praticamente. Sim, porque, veja, a greve, ela também, para ser legal, ela não pode violar o contrato de trabalho, entende? Então, o trabalhador, ele precisa continuar entregando a sua força de trabalho, e a greve legalizada é a greve que, no limite, luta por melhores condições de trabalho. Uma greve que se coloca como uma greve contra a privatização do metrô, por exemplo, é uma greve que está constantemente em ameaça. Tem uma outra... Eles vão chamar de greve selvagem, inclusive, né? Isso, greve política. Tem uma outra referência... Eu estou muito com esses temas agora na ponta da língua, porque, como eu disse para você, Mauro, eu estava trabalhando na minha qualificação de mestrado, né? Qual é o seu tema? No meu tema, eu tento estudar a contratualização nas cotas étnico-raciais, né? Tá. Como que essa lógica da forma jurídica se coloca dentro da política de cotas, e a gente pode conversar sobre isso. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Tem uma outra referência de um professor da Faculdade de Direito também, inclusive seria um ótimo convidado para cá, que é o Flávio Batista. E a tese de livre docência dele para a Faculdade de Direito da USP chama-se A Realidade do Contrato. E quando ele comenta essa questão da legalização da greve, ele diz uma coisa que para mim também é central. Quando a greve é legalizada, a gente tem um processo em que o direito ganha o poder de dizer o que é o bom grevista e o que não é o bom grevista. Então, passa-se a exigir da greve e dos grevistas uma boa-fé com o burguês, entendeu? Então, você pode fazer greve, mas você tem que ter uma boa-fé ali, você tem que garantir que 30% dos funcionários estejam trabalhando, você não pode fazer baderna demais. O direito decide o que é um bom grevista, e não a luta, entende? Sim. Não, e aí é o que você falou, né? Pode sim, mas greve política não. Não vai fazer você na Eletrobras uma greve lá atrás, né? Contra a privatização da companhia, porque aí nem vai para... nem chega no TRT. O juiz da primeira instância já fala, já decreta a ilegalidade e pronto, né? Acabou. Exatamente. Então, o limite da greve é o limite da reivindicação nos termos colocados pela burguesia, né? Exato, e assim é com todas as nossas lutas, é um processo constante em que, através do direito,
a classe dominante tenta nos prender dentro das nossas próprias conquistas. Isso significa que a gente não precisa lutar por direitos? Não, jamais. Acho muito importante colocar isso, porque a gente não vai fazer a revolução amanhã, mas a gente sempre precisa estar muito cientes de que o direito não é nosso aliado e sabendo quais são as limitações da luta por mais direitos, a gente precisa constantemente construir um movimento revolucionário que não se paute unicamente pela luta por mais direitos. O que não significa que hoje, no momento que nós estamos, sobretudo no Brasil, de retirada de direitos, isso não significa que esse tipo de luta não seja importante. Sim. Agora, depois eu entro com esse tema, eu quero falar da sua tese agora, né? Em que medida esta abordagem se coloca no tema do debate racial, das cotas e outros temas vinculados à questão da racialização? Sim, acho que uma coisa para entender na crítica marxista do direito é que talvez uma das melhores formas da gente entender os efeitos do uso do direito é justamente entendendo e estudando aquelas medidas jurídicas que a gente considera mais progressistas. Que é óbvio, às vezes tem medidas jurídicas, decisões judiciais que são muito evidentemente ruins para a classe trabalhadora. Mas, como eu disse, o que a gente faz é uma discussão de uma crítica de forma, da lógica, como todo tipo de política é feita no sistema capitalista, que é essa lógica contratual. Por isso, quando a gente analisa políticas consideradas progressistas, é muito útil para entender na prática os efeitos do uso do direito na luta de classes. E aí, por que eu estou estudando cotas étnico-raciais? Porque eu fui uma estudante cotista da primeira turma de cotistas étnico-raciais da Faculdade de Direito da USP, que foi em 2018. Demorou 190 anos apenas para a Faculdade de Direito da USP aprovar a política de cotas. E enquanto uma estudante cotista, especialmente ali nos últimos anos da minha graduação, eu comecei a perceber que há algumas coisas que, mesmo implicitamente, são exigidas dos estudantes que são cotistas. Uhum. Então, ali no começo da minha graduação, ninguém me exigia que eu precisava ter boas notas na universidade. Mas eu sabia que eu precisava ter boas notas, porque se os estudantes cotistas da primeira turma não se dessem bem, isso poderia ser utilizado para desmerecer a política de cotas. Então, isso é uma primeira questão. E ali, um ano depois de eu me formar, eu vivi ali de perto uma luta na Faculdade de Direito da USP que me ajudou a formular um pouco mais e começar a pensar, será que as cotas também são pensadas a partir dessa lógica do contrato, ou seja, dessa lógica que nós, beneficiários do contrato, precisamos dar em troca alguma coisa? E eu pensei isso no processo de greve que aconteceu na USP em 2023. Não sei se todo mundo sabe, mas em 2023 aconteceu uma das maiores greves da história da USP. Foi uma greve que aqui em São Paulo todas as universidades, todas as faculdades da USP aderiram, inclusive as faculdades mais elitizadas, como medicina e direito. E na faculdade de direito, a greve teve como grandes atores ali pessoas que eram cotistas também. Na época, inclusive, o Centro Acadêmico 11 de Agosto estava nas mãos de uma chapa do PSOL, com uma presidente negra também, cotista, enfim. E foram essas pessoas que fizeram essa greve. E foi a primeira greve desde que as cotas étnico-raciais tinham sido aprovadas. E uma das maneiras de sancionar os estudantes grevistas foi a partir da ameaça de que as bolsas seriam cortadas. Na Faculdade de Direito, a gente tem muitas bolsas privadas destinadas a estudantes cotistas. E uma das ameaças foi que, se eles não paralisassem a greve, essas bolsas seriam cortadas. A gente teve grandes atores aí da Faculdade de Direito da USP, que são parte aí da superestrutura política mesmo do nosso país, que estão nos grandes tribunais, enfim, que são professores da Faculdade de Direito da USP, e que chegaram a ameaçar estudantes, dizendo assim, estudantes negros... Gente progressista, né? Progressista. Sim, juízes são pessoas, advogados, que são progressistas, muitas vezes ligados ao petismo, viu? E que chegaram para estudantes cotistas, negros, e disseram assim, olha, se vocês continuarem apoiando a greve, eu vou acabar com a carreira de vocês. Não contem comigo, nessa área do direito vocês não vão conseguir atuar. Tiveram importantes atores, advogados, progressistas, que tiveram esse tipo de atuação. E aí eu comecei a pensar, para essas pessoas,
o estudante cotista, ele tem que ter um limite na atuação dele e ele precisa entregar não só boas notas, não só mostrar para todo mundo que ele é bom o suficiente, mas é esperado dele algum tipo de gratidão para com o sistema. E quando esse tipo de gratidão não acontece, esses estudantes podem receber sanções, podem ser sancionados. E, de fato, foram sancionados, porque no ano seguinte o número de bolsas diminuiu. Tem até matérias, documentos, dizendo que o número de bolsas diminuiu, com entrevistas dizendo que o número de bolsas diminuiu, porque as pessoas ficaram descontentes com a greve. E quando que as pessoas são sancionadas? Quando elas rompem um contrato, certo? Então, o que eu quero estudar será que as cotas étnico-raciais também são pensadas a partir da lógica contratual? E se forem, movimentos como foi a greve da USP são ainda mais importantes, porque mostram a importância de que a gente rompa com esse contrato se a gente quiser construir mudanças maiores na nossa realidade, na universidade que a gente está. Não sei se ficou claro isso. Eu sempre penso que as pessoas estão entendendo. Eu acho que sim. Acho que está bem transparente a sua explicação e didática. Legal. Então, uma questão. Essa questão do identitarismo, essa questão, então, aí a partir, inclusive, dos seus estudos, né? Essa questão de quanto a luta antirracista ou a luta feminista é uma luta incorporada pelo capitalismo e hoje ela existe para legitimar, na verdade, a instância capitalista neoliberal que aborda, que abraça esse tipo de tema. Como é que a crítica marxista do direito enxerga isso, até porque nós estamos falando disso, né? De cota na universidade, cota no Supremo, cota nos tribunais, cota em várias instâncias da sociedade, né? Sim, isso é parte também um pouco do que eu estou querendo entender, né? Que uma grande questão, o método marxista histórico dialético é um método que se propõe a analisar as coisas que acontecem hoje no capitalismo como coisas históricas, como coisas que nem sempre existiram e por isso nem sempre vão existir. Por isso que é possível que a gente produza mudanças. E uma das coisas que quero fazer no meu trabalho é entender também como que essa categoria de raça sofreu modificações no capitalismo. Por que para o capitalismo a questão racial é importante? Por que é importante cooptar a luta do movimento negro, portanto? Porque, vamos lá, no escravismo colonial, a raça, a ideia biológica de raça era muito importante, porque era o que servia para legitimar que toda uma população fosse escravizada, né? Se existem raças biológicas, que era o que se defendia no século XIX, então negros são inferiores e posso escravizá-los. Era essa a intenção. Eu quero entender qual que é a importância da raça no capitalismo também, porque eu acho que simplesmente dizer que o racismo é estrutural não diz lá muita coisa, como nós temos visto nos últimos tempos, né? Muita gente diz que admite que o racismo é estrutural, inclusive pessoas que não são revolucionárias. Então, eu quero entender exatamente o que significa a raça no capitalismo. E, mais do que isso, por que no momento em que nós estamos no capitalismo, a raça tem sido mais reconhecida. A gente tem algumas pistas, tem alguns autores que já falam sobre isso. Tem um livro que chama O que é Identitarismo, do Douglas Barros, não sei se conhece. Inclusive, ótima referência também para vir para cá, Mauro, Douglas. O Douglas é marxista, escreveu um livro ótimo, publicado pela Boitempo, que é esse O que é Identitarismo, e ele fala um pouco, né, sobre que no momento do capitalismo que nós estamos, do neoliberalismo, todo mundo é tido como uma empresa de si mesmo, né? Tá todo mundo concorrendo. E aí o que o direito tenta fazer é conseguir mediar essas diferenças entre as pessoas, né? Colocá-las, dá para cada um uma lei ali, para que cada um possa disputar melhor dentro dessa sociedade neoliberal, né? Essa é uma possibilidade, mas não exatamente. O Douglas não é da crítica marxista do direito, então preciso saber se a partir desse referencial teórico isso faz sentido ou não. A gente tem um outro autor
que gosto muito também, que é o Assad Haider, que ele escreveu um livro maravilhoso que chama A Armadilha da Identidade. É um livro marxista também, e nesse livro esse livro é muito bom porque ele diz que não é só pessoas negras que têm políticas identitárias, muito pelo contrário, a extrema-direita é identitária, porque ela trabalha constantemente com essa noção da identidade da família margarina, do homem branco. Trump, o que é o Trump? O Trump é uma política que é identitária, que é essa ideia da família tradicional, conservadora, do que é ser o ideal de cidadão nessa sociedade, né? Então ele coloca sobre isso. E uma das hipóteses ali que o Assad Haider ele coloca é que a raça no capitalismo é importante, isso analisando o cenário norte-americano, né? Que a raça no capitalismo é importante porque ela contribui para dividir a classe trabalhadora. Ele coloca ali até alguns históricos de que a questão da cor nem sempre foi um diferencial racial. A gente teve, em vários momentos da história, isso não era uma questão, justamente porque raça é um conceito criado, não é uma coisa natural. E que esse gerenciamento das diferenças raciais foi muito importante ali nos Estados Unidos para impedir que trabalhadores brancos se unissem a trabalhadores negros, né? E o que ele quer dizer com isso? Com isso isso não significa que a gente não precisa ter políticas específicas antirracistas, mas as nossas políticas, enquanto organizações revolucionárias, deve ser a política de debater o racismo para conseguir superá-lo, inclusive dentro das nossas organizações, para a gente construir movimentações massivas, né? E aí esse debate, Mauro, a gente poderia ficar aqui por muito tempo, mas tem muitos reflexos na atualidade, né? Porque é possível fazer um debate racial, mas compreendendo que a raça é um conceito histórico que nem sempre existiu e que, por isso, nós queremos construir uma unidade para lutar. O que a gente vê hoje no Brasil é o avanço de uma ideia de que a gente não precisa construir unidade, né? No Brasil, por exemplo, unidade que eu estou falando para a luta racial, vejam bem. No Brasil, sempre houve uma tentativa de dividir as pessoas negras também, para que elas não conseguissem lutar contra o racismo. Entende como a raça também é um fator necessário para dividir e impedir a luta? Por isso que houve sempre uma divisão entre o que é o pardo e o que é o preto. E por isso que o movimento negro construiu, em cima da categoria negro, uma unidade entre pretos e pardos, para ser uma unidade para lutar contra o racismo. Mas hoje a gente já tem um movimento, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o da parditude, que é de dizer pessoas pardas não são negras e, portanto, elas têm uma identidade própria. Isso não é marxismo, está muito longe disso. Porque entende que isso, dizer que pardos não são negros, é uma identidade pela identidade, entende? Não é uma identidade que serve para muita coisa, além de dizer o que você é. E para nós a identidade é importante para lutar, entende? Não, interessante. Não, e ao mesmo tempo, outro dia eu vi você falando, e você trouxe uma questão interessante também dos limites desta luta identitária, sendo que não há ninguém mais identitário aqui no Brasil do que o homem branco, né? Né? Esse é o mais identitário do país, né? Se há alguém, né, identitário, é o homem branco. A gente vê isso, né? A proteção, sistemas de proteção que os homens brancos estabelecem nas diversas instâncias da sociedade. Mas você trouxe uma questão do Clóvis Moura que eu achei interessante, né? Que ele falou assim: quando um negro se torna diretor de uma multinacional, ele se torna sociologicamente um branco. Achei bem interessante a citação dele. Eu até vi alguém aqui falando, leia Clóvis Moura e resuma toda essa crítica, é verdade. Porque esse livro do Clóvis é sensacional e é uma das minhas referências, li Clóvis Moura. Porque nesse livro, o Clóvis mostra muito evidentemente que não basta o ser negro, né? Que é preciso que a população negra compreenda que a origem dos nossos problemas está na exploração de classe. Porque o conceito de raça é um conceito histórico criado e que foi criado para gerar hierarquias sociais que permitam a exploração do trabalho.
Portanto, se a gente quer lutar contra o racismo, a gente precisa lutar contra a exploração do trabalho. E é isso que o Clóvis... Quando eu li essa frase, é uma frase que, assim, quando eu li essa frase de que o negro, diretor de uma multinacional, é sociologicamente um branco, isso quase que mudou a minha vida, assim, porque é muito pesado você dizer que é possível que um negro seja sociologicamente um branco. Isso tem um peso enorme, mas é uma frase necessária para a gente pensar que a nossa emancipação enquanto pessoas negras não pode ser a emancipação que o capital quer nos dar, que é nos colocar como chefes de Estado, quer dizer, que legal, mulheres negras na política. Caramba, legal, eu sou uma mulher negra na política, mas isso por si mesmo não vai mudar muita coisa. Eu estou na política não pela política parlamentar em si mesma, mas para fazer luta social, né? Sim. E é exatamente isso que o sistema tenta desviar, tenta nos dizer o seguinte: negros no topo, maravilhoso, é isso que nós queremos. Mas não, Clóvis nos diz que a gente não pode ser sociologicamente um branco. A gente precisa estar ao lado de uma luta contra a estrutura econômica em que nós vivemos. Então, Clóvis é uma grande referência para o estudo étnico-racial no nosso país. Acho que falta muito a gente estudar, e não só o Clóvis, mas também Kabengele Munanga, que foi um professor da USP aqui, da Faculdade de Filosofia, referência na luta pelas cotas étnico-raciais, e que estuda muito bem como, no Brasil, a dinâmica da raça serviu para separar não só negros da classe trabalhadora branca, mas uma tentativa de separar os próprios negros entre si, para não conseguirem lutar contra o racismo. Perfeito. Acho que interessante que você traz essa questão, inclusive a citação do Clóvis Moura, para também a gente não ter uma mediocrização dos temas do feminismo e da luta antirracismo, em que a gente tem algumas correntes que traçam um sinal de identidade, de igualdade, para falar a verdade, entre ter mulheres no poder igual a um poder melhor. Ter negros no poder, ter negros no direito é igual necessariamente a um direito melhor. Eu pego aqui a Simone Tebet, né? Não há nada mais parecido com a Margaret Thatcher no país hoje, que também é uma mulher, do que a Simone Tebet, que deu uma entrevista aqui dizendo, acabou a eleição, entre o primeiro e o segundo turno, nós vamos sair rasgando, entendeu? Nós vamos sair rasgando. Vai acabar com a Previdência, vai acabar com o direito social, nós vamos liquidar o país. Então, o fato... Essa é uma mediação que eu queria que você fizesse, uma explicação que você fizesse. É importante ter mais mulheres, é importante ter mais pessoas negras, isto por si só resolve a questão? É muito importante ter mais mulheres e mais pessoas negras, mas está muito longe de resolver a questão, porque, veja bem, é um pouco também uma teia que enreda nós da esquerda, né? Porque se a gente diz assim, caramba, o Lula é tão legal, porque ele até indicou umas pessoas negras ali para os ministérios, enfim, tem mulheres no ministério, a gente tem a Janja, que é uma mulher muito ativa. Muitas vezes a gente tem uma esquerda que, ao dar ênfase apenas para a questão da representatividade, ela age na tentativa de legitimar governos e projetos políticos que vão contra a classe trabalhadora. A classe trabalhadora vendo que a sua vida objetivamente não está melhorando, que a sua escola está ruim, que o posto de saúde está faltando remédio, está faltando médico, ela olha para isso e fala, eu não quero nem saber disso de representatividade, porque a minha vida está um lixo. Então, muitas vezes, o que ela vai procurar? Ela vai procurar uma alternativa de extrema-direita. Uma outra referência muito importante é a Nancy Fraser, quando ela está falando de neoliberalismo progressista. Ela analisa também, é uma autora estadunidense, analisa a realidade dela ali, e ela fala que o crescimento, a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos tem a ver com governos que são neoliberais, mas que eram diversos. Obama, por exemplo, que diziam, prometiam muito para o povo, mas não entregaram nada, além de reconhecimento da pauta da população negra. Mas é um reconhecimento muito limitado, porque do que adianta a gente ter mais mulheres negras na política hoje, se a gente tem a juventude negra morrendo na periferia? Se a gente vira para as pessoas e diz que é o suficiente ter muitas mulheres negras na política, as pessoas vão muito facilmente perceber que não é. E muitas vezes elas vão se revoltar com o discurso da representatividade, que é importante, mas não é importante em si mesmo.
Eu quero representatividade para lutar. Quero representatividade porque eu considero que incluir a perspectiva de mulheres e de pessoas negras na teoria marxista é essencial se a gente quer pensar em revolução, porque a classe trabalhadora não é abstrata. Mulheres e pessoas negras, sobretudo no Brasil, são a maioria da classe trabalhadora. Então, o marxismo precisa ser pensado também a partir disso. Mas não é a representatividade por ela mesma. E a representatividade tem ainda um outro problema, que é um problema que nós estamos começando a ver por aí, que é, antigamente, só a esquerda falava de representatividade. Hoje já não é mais assim. E a gente tem uma extrema-direita que está efetivamente apostando muito nisso. A gente tem um PL que tem programa de diversidade também. Tem coletivo negro dentro do PL atualmente, viu? O Holliday, ele ultimamente tem sido uma figura que traz para si essa pauta. Eu recentemente estive num debate do Spectrum, um canal que ainda não foi divulgado, que é Negros de Esquerda versus Negros de Direita. Quando sair, assistam. O discurso racial da extrema-direita está mais sofisticado. Isso demonstra que nós precisamos cada vez mais ter um debate racial aliado ao debate de classe. E também uma esquerda que saiba que a representatividade é importante sim, viu? Porque senão nós também vamos perder a juventude negra e periférica. Porque, sinceramente, Mauro, hoje eu tenho medo da possibilidade de que talvez a extrema-direita, ou a direita, ou o centrão, eles podem ser os primeiros a apostar em figuras negras para candidaturas majoritárias. Imagina que papelão vai ser se a gente vê daqui a alguns anos a direita colocando figuras negras para serem candidatos a presidente. Sim. O que a gente vai dizer para isso? O Pablo Marçal fez isso aqui em São Paulo também, né? Se eu não me engano, a vice dele era uma mulher negra e ele falava disso para as pessoas. Eu me importo sim, uma vice negra. Enquanto isso, o Boulos estava lá com a Marta Suplicy, que é uma figura da elite paulistana. Então, a esquerda precisa sim saber que a representatividade é importante, mas é importante quando aliada a um discurso de classe. Claro. Não, a gente vê a esse ponto agora, Kamala Harris, né? Kamala Harris, mulher negra contra Donald Trump, homem branco, e que muita gente no campo progressista, entre aspas, tratou a oposição nos Estados Unidos entre a mulher negra e o homem branco. Era muito mais, era isto, mas era muito mais do que isso. A tal ponto que a Kamala Harris, essa semana passada, deu uma entrevista dizendo que o governo Trump é um governo comunista. Nesse nível o negócio. Gente, pois é, não é isso. Representatividade é importante, mas sem discurso de classe não serve. Perfeito. Deixa eu ler alguns comentários e aí ainda queria falar mais um tema contigo. Luciana Gatti, uma das maiores cientistas ambientais brasileiras, é sempre uma alegria ter você aqui, Luciana. Amei conhecer a Letícia. O Wagner Andrade, ainda naquele tema da Polícia Militar. Letícia, bom dia. Mas que tal mudar o discurso da desmilitarização para uma campanha de conscientização humanista ou algo parecido para os policiais? Como é que você responde essa questão? Eu acho, Wagner, que às vezes a gente tem... É importante sua pergunta, mas às vezes a gente tem muito medo de falar às claras com as pessoas. Eu acho que o grande problema do discurso da desmilitarização da esquerda, às vezes, é que vem sem um conteúdo. A gente só diz desmilitarizar a polícia, e às vezes as pessoas não compreendem. Eu, inclusive, tive que pesquisar muito antes de entender o que significava na prática a desmilitarização. Então, acho que o que nos falta é explicar para as pessoas o que é desmilitarização e não tentar florear esse discurso. E eu acho que, enfim, sou muito contra esse discurso da individualidade. Mas o que o Jones tem feito ultimamente é uma prova para nós de que não é exatamente que as pessoas não gostam do discurso radical. Falta a elas alguém que as explique, assim, né? Então, acho que falta esse conteúdo. Mas eu acho importante e polêmico dentro da esquerda isso, viu? Isso do diálogo com policiais é muito polêmico. Acho que a gente precisa conversar sobre isso, mas como eu falei, eu acho que de algum modo a gente também precisa dialogar, porque hoje nós temos uma polícia, uma instituição que tem cooptado muitos dos seus praças, ou seja, da galera que ganha menos, que está na rua todo dia, entre a população negra e periférica. E muitas vezes essas pessoas, elas também têm ódio da estrutura da Polícia Militar. E eu acho, sim, que nós precisamos dialogar com elas. Mais uma história aqui, né? Gosto muito de conversar com o Uber.
quando eu pego Uber. E uma vez eu peguei, um dos motoristas do Uber que eu peguei, ele era policial militar aposentado e era um homem negro. E aí a gente começou a conversar e ele me falou assim que na polícia, de fato, as pessoas sofrem muito psicologicamente, não tem um apoio psicológico, porque às vezes tem medo de conversar com as pessoas que estão ali na polícia, com o psicólogo da própria instituição, e que mais do que isso, estão constantemente mal, porque tem que fazer muito bico para conseguir sobreviver com o salário. Então o cara chega para trampar, e aí no dia seguinte ele já vai fazer um bico, e aí é um ciclo de violência. A gente tem que falar sobre isso se a gente quer falar de desmilitarização. Então, acho que isso é muito importante. E aí, Mauro, só desviando um pouco, eu estava vendo os comentários aqui, eu acho que talvez eu vi algumas pessoas falando assim, Letícia tem que... Letícia assovia e chupa cana ao mesmo tempo. As pessoas falando, Letícia passou pano para o Lula. Gente, não passo pano para o Lula. Inclusive, às vezes eu recebo muitas críticas por conta disso, porque... também até o meu próprio trabalho nas redes sociais é de mostrar para as pessoas que ser de esquerda não é sinônimo de ser petista. E acho que é o nosso grande desafio também, porque muita gente que hoje está na extrema-direita porque tem críticas ao Lula. E a gente precisa mostrar para elas que nós também temos. O que eu estava falando para vocês ano que vem é que o fato de eu ter críticas ao Lula não significa que eu acho que ele é a mesma coisa do Tarcísio de Freitas. E por isso que num segundo turno, por exemplo, votarei sim no Lula, gente. Já vou deixando abertamente aqui para vocês. E gostaria muito que o pessoal tivesse candidatura própria, mas eu acho que hoje isso não será possível, porque nós temos um partido hoje que a sua grande maioria está ao lado do petismo. Isso é uma coisa que eu combato dia após dia na minha militância coletiva, porque sou de uma ala do PSOL que tenta construir uma alternativa ao governo Lula. Então, quando eu estou falando de eleição e voto, isso não tem a ver com a minha política coletiva que eu faço coletivamente, porque eu estou tentando construir uma alternativa de esquerda. Então, acho que isso é muito importante. E construir uma alternativa de esquerda é saber que as eleições não vão resolver os nossos problemas. E que, eu vi aqui o Jones Manuel presidente, eu faria uma campanha do Jones muito menos porque ele poderia ganhar. Provavelmente o Jones não ia ganhar. Mas porque uma campanha do Jones ou de outra pessoa da esquerda radical seria uma campanha que nos proporcionaria a possibilidade de conversar com as pessoas nas ruas, entende? Não necessariamente de ganhar as eleições. Letícia, o Luiz Carlos Furtado chegou aqui apoiando a gente. O Fernando Costa podia indicar bibliografia sobre o tema, já fui colocando, né, várias bibliografias aqui, me dizer que você foi falando. O Wagner Andrade, já falei. O Ricardo Oliveira, bom dia, Letícia. Nossa, excelente o pensamento crítico, já vou seguir. Está aqui, embaixo do nome da Letícia está o endereço dela nas redes, tá? Que é Letícia Chagas SP. Letícia Chagas SP. Os aprendizes acham que o PCBR deve conversar com o PSTU essa semana, anteontem. Teve aqui o Atinágoras, que é dirigente do PSTU e é líder sindical lá do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém. Por sinal, tenho brincado aqui, né? Porque o pessoal diz, stalinista, olha, esse canal stalinista só dá vez para trotskista, é impressionante, né? Porque o mês do PSOL, pessoal trotskista, PSTU, trotskista. O pessoal que está sempre aqui com a gente também, do MRT, né, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, sobretudo com o Leandro Lanfred, trotskista também. Eu falei, eita, gente stalinista que adora uma conversa. Está gerando bons frutos, viu, Mauro? Eu não sei, a gente teve a eleição do DCE da USP recentemente, e a gente teve uma chapa da esquerda radical, com o PPCPR, PSTU, e nós ganhamos amplamente o DCE da USP, e a gente teve a ala do Boulos, do PSOL, essa ala da galera mais petista, fez uma chapa com o PT, e perderam de lavada. Ou seja, a união da esquerda radical tem sido maravilhosa, já tem trazido ótimos frutos. Bem legal, olha só, não sabia não. Então, o DCE da USP hoje, a diretoria é da esquerda radical? É da esquerda radical, sim, em unidade. É legal, bem legal. Bem legal. Verônica, eu não sabia não. Verônica Nascimento, a política de diversidade de Lula é igual à Globo, puro marketing.
Obama só mudava a cor da mão que apertava detonador. Snowden conhece bem, gratidão, Deixa eu só colocar para carregar meu computador aqui. Tá bom, enquanto isso eu vou lendo aqui. Renata Show, queremos a Letícia mais vezes aqui. Pronto. Vai estar muito mais vezes. O Ministério Imaginário sugere assistam Identidade, Identitarismo e a Crítica Marxista das Opressões e Humanismo Radical de Franz Fanon, do Jones. Né? Eu imagino que você está falando que saiu aqui um dos vídeos do Jones Manuel. Letícia, ainda voltando então para encerrar, estamos... Nossa Senhora, estamos conversando. Começou logo depois de 8h30. Então, eu queria um olhar teu agora, porque a gente está falando muito desta polarização entre a visão da esquerda radical e da extrema-direita. Mas eu queria falar de outra polarização. Temos falado também, né, do governo Lula, dos chamados... que eu não chamo mais de esquerda, viu? Eu abandonei essa coisa, que senão confunde. Tá certo, não é mesmo. Nós somos de esquerda, né? Essa turma aí é progressista. Então, eu queria tratar dessa diferença, mas um debate respeitoso, né? Diferente do combate aos fascistas. É uma esfera de debate. Eu queria falar dessa esfera à luz da crítica marxista do direito de juristas progressistas que são hoje os nomes mais, né, toda a mídia progressista baba para eles, não? É um Cacai, um Pedro Serrano e outros juristas progressistas que são praticamente consultores da mídia progressista. Em alguns, né, a mídia liberal não, ela pega mais os juristas mais conservadores, né? Mas você pega esses juristas progressistas, me parece que estão tendo um caminho completamente diferente da crítica marxista do direito. Ao contrário, não, me parece que eles não têm crítica qualquer ao direito. Como é que é essa diferença entre os juristas progressistas e os juristas da esquerda, da crítica marxista do direito? Olha, Mauro, a gente está num momento tão difícil que às vezes esses juristas têm a sua importância, mas acho que a grande problemática é que são juristas que realmente acreditam que pela via judicial as coisas vão poder ser transformadas, né? E a gente consegue ver essa diferença muito evidentemente, assim, Mauro. Nós temos hoje uma área de pesquisa na Faculdade de Direito da USP que é sobre crítica marxista do direito. E para mim tem sido um marco muito bom essa construção, inclusive devo muito ao trabalho desses professores, né? Que é a Júlia Lenz e Flávio Batista. E Júlia Lenz vai estar aqui semana que vem. Ai, maravilhosa. Devo muito a esses três, porque são professores que têm avançado muito na análise da forma jurídica, mas que mostram muito qual que é o papel dos juristas diante das mobilizações populares. Diferente desses juristas progressistas, esses professores entendem que a luta pela transformação da sociedade não vai vir a partir do direito. E o que eles fazem? Eles usam o direito para defender a luta popular. O maior exemplo para mim também foi durante a greve da USP em 2023, em que nós tivemos muitos juristas progressistas. E é gente que está na política brasileira. As pessoas que controlam a Faculdade de Direito da USP são pessoas que têm contato e que, às vezes, diretamente estão na política, viu? Essas pessoas estavam lá escrevendo artigo, escrevendo texto, dizendo que greve tudo bem, mas greve violenta não pode. Ou seja, teve artigo, inclusive, dizendo que o que salvou o Brasil do 8 de janeiro foi a mediação promovida pelos juristas progressistas, que fizeram nota, que organizaram lá aquele evento na Faculdade de Direito da USP durante o governo Bolsonaro, da leitura da Carta aos Brasileiros. Eles realmente acham que quem muda o país são os juristas. Quem muda o país são essas pessoas. Agora, esses professores que eu disse para vocês são, para mim, o exemplo de como a gente que é jurista deve agir diante da luta popular. Esses professores usaram o direito durante a greve para escrever texto defendendo a luta dos estudantes e ajudando os estudantes a darem continuidade à greve. Ou seja, isso significa que mesmo que a gente que é da crítica marxista do direito, a gente também precisa conhecer a fundo o que é o direito, o que é o direito burguês, e utilizá-lo para defender a classe trabalhadora, mas nunca com a ilusão
de que esses grupos jurídicos aí, de juristas que se reúnem para fazer jantares, convidar o Lula para debater política. Não, essas pessoas, na prática, elas fazem parte da engrenagem desse sistema, e é por isso que elas são tão chamadas para comentar a política. E ricas, né? Ricas, são ricas e são chamadas para pensar política por isso. Tem um outro livro que não é da crítica marxista do direito, mas que eu estava até lendo também para escrever a minha qualificação, que é um livro que chama Os Aprendizes do Poder. É um livro de um professor da USP, o Sérgio Adorno, que ele analisa a história da Faculdade de Direito da USP. E a história dessa instituição sempre foi uma instituição que criava pessoas para serem políticos, para atuarem na política brasileira. Não é à toa, né? Essas pessoas sempre estiveram. Mas o tipo de política que essas pessoas faziam era a política contratual. E o interessante é que o Adorno fala sobre isso, mesmo sem ser da crítica marxista do direito. O que significa uma política contratual? Essa política da conciliação de interesses, de não gostar nem da revolução e nem do marasmo total. Sempre está ali agindo, mas garantindo a continuidade das coisas. E é por isso que eles são tão chamados pela mídia progressista, que não é da esquerda radical, porque são os juristas que, no fundo, acreditam nas instituições, nesse sistema. Enquanto a gente não acredita, a gente acredita na luta da classe trabalhadora. Perfeito. Para encerrar, uau, que aula, minha gente. Letícia é fantástica. Eu falei para vocês, é fantástica. É um furacão, ou uma furacão. Legal. Letícia, para encerrar, e aí? E no socialismo não vai ter direito? No socialismo não vai ter forma jurídica, não pode, quer dizer, na transição vai ter, né? Mas no comunismo não pode ter, porque onde tiver forma jurídica significa que a gente ainda tem forma mercadoria. E se a gente tem forma mercadoria, significa que a gente tem um sistema que produz muito para gerar mais valor. O direito existe, a forma jurídica existe por causa disso, porque é uma mediação necessária para a forma mercadoria. Ou seja, no comunismo não vai ter. E na transição socialista, talvez tenha. E aí vai ser a nossa grande dificuldade, porque a transição socialista é uma transição para que a gente tente acabar com a forma Estado. Isso significa acabar também com a forma jurídica. O Pachucanes fala sobre isso, né? Ele discute que há uma diferença entre o que é a norma jurídica e o que é a norma técnica. No comunismo, a gente vai ter que ter norma técnica, ou seja, normas que permitam a gente viver bem. Mas não vai ter normas jurídicas, ou seja, não vai ter normas que signifiquem essa contraposição entre dois sujeitos proprietários, entende? Sim. Legal, interessante. Vai mudar tudo. Vai mudar muita coisa. Interessante isso. Interessante. Ó, eu acho que isso aqui, quer dizer, a crítica marxista do direito, então, não se ilude com o protagonismo dos juristas como o protagonista central na sociedade, diferentemente dos liberais e dos progressistas. Exato, exato. E não pensam a política a partir da forma jurídica. O que significa pensar que se a política da classe trabalhadora quiser dar certo, às vezes a gente precisa ir além dos limites que o direito nos impõe. Perfeito, fechou. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Fantástica, Letícia. Que loucura! Podia fazer um Letícia versus 10 juristas pelegos. Seria muito legal. Bem legal. Deixa eu ver, a Silvana Danley chega aqui mandando a contribuição dela. Deixa me ver quem mais falou. E aí nós vamos tratar com a Júlia Lenzi semana que vem e com outros juristas também, algo que me parece ser talvez a expressão auge desta forma jurídica do direito, entendido como arbitragem entre dois seres de direito, portanto, dois seres de propriedade, que é a pejotização, né? A pejotização parece ser o auge desse sistema, né? Em que você põe exatamente, você transforma o trabalhador em empresa, e aí esta empresa, chamada trabalhador, vai negociar em condições de igualdade, porque são duas empresas, com os grandes grupos transnacionais, né? Isso vai ser um debate importante para nós, né? Exato, e a Júlia é maravilhosa, muito didática, e para mim é o grande exemplo mesmo de uma jurista que usa o direito
para defender a luta da classe mesmo, e não como a solução para tudo. E esse debate sobre a pejotização é muito importante. Que dia ela vem aqui? Aliás, Mauro, quero estar aqui também. Deixa eu ver, a Júlia Lenzi está combinadíssima. A agenda dela é difícil, além de agora, ela vem dia 7 de outubro, terça-feira, às 9h30 da manhã, porque ela é mãe agora e tal, uma loucura ali e tal. Então eu arrumo espaços na agenda dela conforme a possibilidade ali dessa combinação da atividade dela acadêmica com a atividade materna dela, mas deu certo, ela vem aí. Dia 7 ela vai estar aqui com a gente. Letícia, muito, muito obrigado. Foi uma grande aula. Eu sabia que ia ser. Fiz questão de não chamar mais ninguém para hoje. Eu achei que a conversa ia longe. Quem sabe um dia a gente não continua essa conversa sentado num bar, né? Eu não gosto de cerveja, mas... Você é de Brasília, né, Mauro? Quando vier de Brasília. Paulo for para aí, a gente se encontra. Isso aí, combinadíssimo. Vai ser ótimo. Obrigado, viu, Letícia? Só mais uma coisa, Mauro. Avisar também para todo mundo, não sei se você vai dar esse recado, mas que a gente vai ter a live com o pessoal da Flotilha, né? Sim, vai ser uma live. Tá aqui, já fiz propaganda agora, meio-dia, daqui a 2 horas, entra no ar a live conjunta, tá? Farol Brasil com o Movimento. Movimento é a mídia do mês PSOL, tá? Então vão ser as duas mídias em conjunto, Farol Brasil e o como é que chama? Esquerda em Movimento, que é a revista Movimento. É super interessante o site deles, sempre tem textos bem legais. Quem vai estar com a gente, sob comando do pessoal, né, da revista Movimento, vai estar a nossa queridésima Mariana Conte, vereadora do PSOL de Campinas, já esteve 2 vezes com a gente aqui para falar do tema, a presidenta do PSOL do Rio Grande do Sul, a Gabriele Tolotti, e o Nico Calabrese, que é professor da Rede Emancipa de Educação Popular, meio-dia aqui. Legal, vamos assistir. Letícia, beijão, bom fim de semana para você, até a próxima. Tchau, gente, obrigada pelo carinho, viu? Tchau, tchau.